Olá pessoal, bom dia para todos. Estou aqui nessa manhã aqui, estava aqui pensando aqui, orando a Deus e senti um desejo muito grande em trazer uma palavra para você. Talvez essa palavra seja aquela palavra que você gostaria de ouvir hoje em que nós vivemos um momento tão conturbado, né? Uma situação tão difícil. O Brasil e o mundo estão vivendo uma situação muito difícil. E eu hoje, orando, eu senti um desejo, sabe, de trazer uma palavra para você hoje. Eu espero que você goste e que Deus fale ao seu coração. É uma palavra simples, uma palavra rápida, é uma palavra que vai, com certeza, fazer um efeito na sua vida. Se você meditar, se você parar e você pensar naquilo que Deus quer falar com você nesta manhã. Está no livro de Salmo, capítulo 40, talvez você conheça, diz assim: Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre a rocha, e firmou os meus passos. Eu queria falar nessa manhã um texto que eu li sobre esse capítulo, né? Que é exatamente esse início. Esperei confiadamente pelo Senhor, e ele ouviu, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma coisa que hoje tem acontecido muito é que as pessoas não têm dado essa atenção a Deus, sabe? Não têm praticado aquilo que Deus deu a ela, que é a fé, que é a questão de você verbalizar com Deus, de você conversar com Deus, de você colocar diante de Deus as suas petições, sabe? É algo que muitas vezes a gente deixa passar batido, mediante os problemas, mediante as dificuldades, mediante a falta de muita coisa que a gente às vezes tem, a gente deixa Deus de lado, quando na realidade o texto é claro. Esperei confiadamente no Senhor e ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Hoje o mundo tem clamado por socorro, mas tem clamado para as pessoas erradas. Sabe, a gente tem clamado por socorro pelo homem. O homem não tem nada a oferecer. Por ainda que eles tenham obrigação de fazer, pelo cargo que eles ocupam, por aquilo que tem de obrigação nas mãos dele, que Deus deu para que eles façam, eles não estão fazendo. Então, o que a Bíblia vai nos dar aqui uma certeza de que quando eu clamo a Deus, quando eu busco a Deus por socorro, a Bíblia diz que ele se inclina e ouve a minha oração. O salmista vai dizer que o clamor a Deus é algo tão tremendo que Deus ele vai ouvir da onde ele está, dos céus, vai se inclinar os ouvidos para ouvir. É claro que isso aqui é figurativo, que Deus não precisa fazer isso, porque ele ouve muito bem, mas aqui ele dá um parecer para nós que não entendemos muito bem, né? Isso quer dizer que Deus ele se inclina a um gesto de atenção que Deus nos dá para que ele ouça o nosso pedido, a nossa oração de socorro. Quando nós estamos em perigo, nós chamamos, nós gritamos, nós clamamos por socorro. E Deus nos ouve, e Deus olha para nós, inclina o ouvido, ouve e atende o nosso chamado. Isso vai dizer que ele se inclina para ele e ouve o seu clamor. E logo o texto seguinte vai dizer o seguinte: ele se inclina para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. 2. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama e colocou os meus pés sobre a rocha. Ou seja, tirou-me de um tremendal de lama e pôs os meus pés e colocou sobre a rocha. O que ele quer dizer com isso? Me tirou da dificuldade que eu estava naquele momento. Ouviu o meu clamor e arrancou-me daquele problema, colocou os meus pés sobre uma rocha. A Bíblia vai dizer que a rocha na Bíblia significa Jesus. A rocha significa Jesus. Ou seja, ele tirou você do seu problema, colocou sobre Jesus. Colocou você sobre Jesus para que você seja sustentado por ele. Ou seja, a Bíblia vai nos dar um texto que fala que quando você clama, Deus te ouve. Você sabe qual é a maior dificuldade hoje? As pessoas não querem orar. As pessoas não querem clamar a Deus. As pessoas querem tudo pronto. Sabe aquela pessoa, aquele crente ou aquela pessoa religiosa miojo, que é tudo pronto? Ah, já está pronto, colocou, comeu, entendeu? É assim, é bate pronto. E Deus não é assim.
Deus, ele sabe do problema que você está vivendo. Deus sabe do problema que você está passando, mas Deus quer ouvir de você. Por que Deus quer ouvir de mim? Quando ele podia fazer? Porque Deus respeita o seu livre-arbítrio. Deus colocou em você algo que você precisa fazer. Não precisa ele fazer, porque ele te deu para você fazer. E o que foi que ele te deu para você fazer? Ele te deu fé. Ele te deu boca para clamar. Ele te deu o sentido de socorro, muitas das vezes, para que você olhasse para cima e, Senhor, me socorra, porque aqui embaixo ninguém me pode me socorrer. Entendeu? É o que ele fez. Ele colocou em nós sentidos, ele colocou em nós capacidade, ele nos capacitou para resolver problemas que muitas vezes nós mesmos entramos nele e não sabemos sair. Então, o que o salmista está dizendo? Que quando ele clamou, quando ele reconheceu que só Deus poderia entrar no problema dele e resolver, quando ele percebeu isso, ele clamou. Clamou com fé, clamou com vontade, com certeza de que Deus iria ajudar. E Deus o ajudou. A Bíblia diz que Deus se inclinou para ele, ouviu o clamor dele, sabe? Deus viu o perigo que ele estava. E Deus viu que ele não tinha mais o que fazer. Às vezes, queridos, nós temos oportunidade. Deus nos deu oportunidade de resolver problemas. Deus nos deu uma mente, Deus nos deu uma consciência, Deus nos deu situações que nós possamos avaliar, possamos contar e ver aquilo que a gente pode fazer e o que não pode. Aquilo que está na nossa mão a gente faz, mas aquilo que não está, é Ele quem faz. Por isso, o salmista, naquele momento, ele já tinha feito tudo aquilo que estava ao seu alcance. Tudo aquilo que estava ao alcance dele, ele fez, mas chegou uma hora que ele falou, não dá, agora é com Deus. Senhor, isso eu não posso, isso eu não sei, então me ajuda. E Deus viu o clamor dele e se inclinou. Quando Deus se inclina, irmão, olha, tenha certeza que vai vir coisa boa daí. Então ele clamou e Deus, o que Deus fez? Ouviu o clamor dele e tirou ele da situação em que ele estava e mostrou para ele Jesus, eu vou colocar você aqui, que aqui é mais seguro. Então, só porque ele clamou, só porque ele confiou em Deus, só porque ele teve Deus, sabe, como Senhor da vida dele. Então, eu quero te dizer uma coisa, que Deus possa ser o Senhor da tua vida, que você entenda, que você compreenda, e sem Deus a gente não vai conseguir atravessar essa estrada. Se Deus não for contigo, se Deus não for na tua caminhada, se você não permitir que Deus entre, como que eu permito Deus entrar na minha vida? Quando eu começo a reconhecer quem Ele é, e quando eu vejo a minha situação, e eu clamo a Ele, Senhor, me socorre, porque a minha vida está em perigo. Socorre porque a minha situação está difícil. Socorre porque as minhas forças, eu já gastei no que eu tinha que gastar e não consigo ter mais força. Então esse é o momento, Senhor, entra com providência. E aí Deus vai entrar com providência. E aí Deus vai tirar você dessa situação. E aí Deus vai entrar com providência na tua vida e vai mostrar para você que Ele é poderoso para resolver. O problema é que muitas das vezes nós esquecemos que Deus é. Nós esquecemos que Deus está ali para nos ajudar, não que Ele seja nosso empregado, mas que quando nós clamamos com sinceridade, quando nós reconhecemos que Ele é Deus da nossa vida, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus nas nossas vidas, quando nós reconhecemos que nós precisamos dEle, dependemos dEle, e só Ele pode fazer, aí a gente clama, aí a gente busca, e Ele vê a nossa fé, Ele vê o nosso esforço, Ele vê que eu diante daquela situação, sabia que eu não poderia, mas Ele pode. Sabia que eu não sei, mas Ele sabe. Sabia que eu não posso, mas Ele pode. Sabia que eu não faço, mas Ele faz. Então a gente precisa entender que diante de um problema, Deus pode resolver. No momento que eu reconheço que Ele é Deus na minha vida. Eu preciso ter esse reconhecimento. E Deus vai ver que você está reconhecendo Ele ou não. Ou você só está clamando porque você está sentado e de braço cruzado, Senhor, me ajuda porque eu não posso, o Senhor pode. Não, Deus sabe se você pode ou não. Por isso Ele te deu condição para isso. Ele te deu espírito de força, coragem. Ele te deu capacidade de organizar, de ministrar sobre coisas. Ele deu capacidade para você verificar problemas e dar soluções. Ele te deu essa capacidade. Só que quando isso foge do nosso controle, aí é o controle dele que nós queremos. É buscar a Deus. Isso significa dependência de Deus. Quando você depende de Deus, filho, é outra coisa. Deus gosta que nós dependemos dele, por quê? Porque todo momento que nós precisarmos, ele está ali para nos ajudar. Aí muitas vezes a gente, não, Senhor, isso aqui é meu, isso aqui é teu, isso aqui o Senhor não entra não, isso aqui o Senhor não se mete não, só nisso aqui. Aí Deus vê que você não tem dependência dele. Deus vê que você não está ali por ter dependência dele, mas quando você tem dependência dele, você levanta a sua voz e Deus ouve a sua oração. Você clama a ele e ele diz, eis-me aqui.
E aí é tão interessante, é tão glorioso que as coisas fluem, as coisas andam. Eu já tive muita experiência com isso. De passar por momentos difíceis que fogem do meu controle e o Senhor não dá. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. E aí eu clamava ao Senhor e Deus entrava com providência. No dia seguinte, foi, olha o que Deus faz. E muitas vezes a gente fica perdendo tempo. Muitas vezes a gente fica perdendo tempo com a gente mesmo. A gente não quer falar, não quer chamar a atenção de Deus. Chame a atenção de Deus, meu querido. Chame Deus para o teu problema, para que ele possa entrar. Chame Deus para a tua vida. Agora, não chame Deus só para resolver problemas, sabe? Chame Deus também para ser Deus na tua vida. Sabe, chame Deus para falar com você, ministrar sobre a sua vida. Talvez essa manhã você esteja com um coração dilacerado, um coração quebrado, sabe? Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida, que só Deus pode chegar e catar esses cacos, colar isso no lugar, transformar na sua vida, mas muitas vezes a gente fica meio que abobalhado, sabe? Ah, será? Será? Não é será, filho. Abre a tua boca. Leia a palavra de Deus. Essa palavra de Deus é que nos dá a direção. O Espírito Santo vai te dar a direção para que você possa buscar a Deus. Mas essa palavra precisa estar também no teu coração. Você precisa buscar a Deus. Porque o problema que nós vivemos hoje é um problema da humanidade. É um problema que nós sabemos que nós vamos passar, mas se Deus estiver conosco, nós iremos passar dando glória a Deus. E o que eu queria deixar nesta manhã para você, meu querido, minha querida, clame a Deus. O seu problema ele tem solução no momento que você reconhece que só Deus pode entrar com providência, tirar você dessa situação. No momento que você clamar, se for de coração, de sinceridade, de dependência, ele vai entrar, ele vai te dar a solução. Basta você querer. Você precisa querer que Deus faça a obra dele na tua vida. Você precisa querer que Deus entre com providência na tua vida. Você precisa querer isso. Tem gente que não quer. Eu canso de falar com pessoas, não quero não, deixa pra lá, isso não tem nada a ver, eu consigo resolver isso. Pô, tudo bem, você até consegue resolver algumas coisas, porque Deus te deu capacidade, mas tem coisas que não estão na tua alçada, tem coisas que estão na mão de Deus, que depende dele. E que ele só permitiu para que você olhasse para o céu e buscasse a ele. E muitas das vezes a gente não quer. Muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Muitas das vezes a gente quer dar do nosso jeito. Muitas vezes a gente quer fazer, Deus não precisa fazer isso, eu faço. Pois é. Vai chegar um momento que você vai estar diante de uma situação que nem com todas as forças que você tem, nem com todo o conhecimento que você tem, nem com toda a sabedoria, com todo o saber que você teve ou tem, você conseguirá passar por isso. Sabe por quê? Porque isso compete a Deus, não você. A palavra que eu quero deixar para você nessa manhã, e eu quero dizer com muito carinho isso. Quando você estiver passando por situação difícil, clame ao Senhor, porque Ele é o único que pode tirar você dessa situação e levar você para o plano dele e resolver esse problema. Mas você precisa reconhecer quem é Deus na tua vida e quem é você. Ok? Deus te abençoe nessa manhã. Que a tua fé esteja sendo polida nesta manhã e que você coloque isso em prática. Você não precisa pagar ninguém. Você precisa fazer, sabe? Não, você só tem que dobrar o seu joelho no seu quarto e orar a Deus. Ou se você não pode, no lugar que você estiver, eleve o seu pensamento a Deus. Senhor, estou assim, estou assado, preciso disso. Me ajuda. Deus vai entrar com providência e vai mostrar para você quem é Ele na tua vida. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Eu espero, de coração, que você deixe Deus falar o seu coração nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus venha conduzir você a resolver esse problema. E quando você não puder, deixa que ele resolva por você. Mas clame com sinceridade no coração, para que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero fazer uma oração para você, pode ser? Deixa eu orar para você nessa manhã. Senhor, toma a vida desse homem, dessa mulher que está, ó Deus, ouvindo a tua palavra. Eu te peço nessa manhã, Senhor, entra com providência na vida dele, na vida dela. Deus, aquilo que ele está pensando, aquilo que ela está pensando, aquilo que eles necessitam, eu te peço que a tua mão venha com providência nessa situação. E entra, Senhor amado, e dá a solução aos teus filhos. E fala com eles através dessa experiência. Eu oro e agradeço, colocando a vida deles nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, que Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês possam realmente estar pensando nisso que eu estou falando, nessa palavra. Que você possa ler lá Salmo capítulo 40. Se você tem uma Bíblia, abra lá em Salmo capítulo 40. Tem mais coisas aqui que Deus pode falar ao seu coração. Mas eu quero deixar esse trecho, pequeno trecho para você.
e dizer para você: vale a pena servir esse Deus que é poderoso na nossa vida. Que Deus te abençoe. E queria também dizer a você, se essa palavra falou ao teu coração, deixa aqui no escrito aqui o seu comentário, sabe, pedido de oração. Nós estamos orando de madrugada, nós acordamos de madrugada todos os dias, 3 horas da manhã, e nós estamos orando pelas pessoas que têm feito pedido. Deixa aqui os seus pedidos, deixa aqui aquilo que você gostaria de dizer sobre a mensagem, se você gostou da mensagem, enfim, as dúvidas, pode também deixar, que nós vamos estar entrando em contato com você. E se você quiser também, se inscreva no nosso canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Aqui nós vamos passar a trazer também algumas coisas da parte de Deus para o teu coração. É a primeira vez que eu falo hoje, no sentido do YouTube, assim, aberto com você. Eu falo muito lá pelo story, lá embaixo, né? Mas hoje eu resolvi, Deus falou no meu coração, para que eu trouxesse hoje para vocês essa palavra. Eu espero que você realmente, essa palavra ela venha falar ao teu coração, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Tenha uma ótima manhã, um ótimo dia abençoado, no nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.